Odisseus despede-se de sua esposa Penélope, de seu filho Telêmaco, de seu velho pai Laertes, e deixa Ítaca para ir à guerra contra Troia. Nos ventos da aurora, Ítaca testemunha um adeus que ecoará pela eternidade. Odisseu abraça Penélope pela última vez, olha nos olhos do jovem Telêmaco e honra o olhar cansado de seu velho pai, Laertes. Com o coração dividido entre o dever e o amor, ele parte rumo à grande guerra de Troia, sem saber que seu verdadeiro desafio ainda estava por começar. Os navios de Odisseu deixam Ítaca. E assim, sob o peso do destino, os navios de Odisseu cortam as águas de Ítaca. As velas se erguem como asas de promessa e perigo. Cada remo que toca o mar anuncia o começo de uma jornada que moldará a própria lenda do herói. Na crença de que Odisseu está morto, os pretendentes tomam posse da sua casa e exigem que Penélope escolha entre eles um novo marido. Convencidos de que Odisseu jamais retornará, os arrogantes pretendentes invadem o palácio, saqueiam seu lar e disputam o trono como abutres sobre um corpo ainda quente. Agora, diante da pressão impiedosa, eles exigem que Penélope escolha um novo marido, sem saber que o verdadeiro rei de Ítaca ainda respira e que seu destino caminhará novamente para casa. Penélope consegue adiar a escolha de um novo marido até que ela termine de tecer o sudário. Sagaz e paciente como nenhuma outra, Penélope encontra uma forma de ganhar tempo. Diante dos homens que a pressionam dia após dia, ela faz um juramento. Só escolherá um novo marido quando o sudário estiver terminado. Mas cada noite, em segredo, ela desfaz o que tece de dia, protegendo o reino, o coração e a esperança de que Odisseu ainda retornará. À noite, ela desfaz a seda que havia tecido. Surpresa pelos pretendentes, ela promete concluir o trabalho. Quando o sol se põe e o palácio adormece, Penélope age. Com mãos silenciosas, ela desfaz, fio por fio, tudo o que teceu durante o dia. Um ato de resistência, um voto de fidelidade ao rei ausente. Mas certa noite, os pretendentes a surpreendem. Desmascarada, sem saída, ela promete terminar o sudário, mesmo sabendo que cada ponto tecido aproxima Ítaca de um destino incerto. Após a destruição de Troia, Odisseu parte com os seus companheiros, navegando para retornar à pátria. Quando as chamas de Troia enfim se apagam, o herói de Ítaca ergue novamente suas velas. Odisseu, senhor de astúcias, deixa para trás a cidade caída e parte com os seus guerreiros, exaustos, porém vitoriosos. O mar se abre diante deles, carregando a esperança de voltar para casa, mas também os perigos que os deuses ainda reservam para a sua jornada.
Odisseu desembarca na ilha do Ciclope Polifemo. Empurrado pelos ventos incertos dos deuses, Odisseu avista uma terra sombria, isolada do mundo. Polifemo devora um dos companheiros de Odisseu. Ali, entre rochedos e cavernas ecoando como bestas adormecidas, vive o temido ciclope Polifemo, um gigante de um só olho, filho de Poseidon, senhor dos abismos do mar. Sem saber do perigo que os espera, Odisseu e seus homens pisam naquela ilha amaldiçoada, onde a astúcia valerá mais que a força, e cada passo poderá ser o último. Polifemo, o gigante de um só olho, ergue um dos homens de Odisseu e o devora sem piedade. Odisseu cega o terrível Polifemo. Em nome da sobrevivência, a astúcia de Odisseu atinge seu ápice. Quando o gigante adormece embriagado, o herói e seus homens avançam em silêncio. Com uma estaca incandescente, eles cegam o terrível Polifemo. O filho de Poseidon ruge, e seu brado faz tremer a própria ilha. Mas para os mortais aprisionados, é o único caminho para a liberdade. Ulisses foge com os companheiros sobreviventes do Polifemo. Na escuridão da caverna, a astúcia vence a força. Feridos, mas vivos, os homens de Ítaca escapam do terror de um gigante. Ulisses foge com seus companheiros do inferno de Polifemo, deixando-se carregar pelos carneiros. Sob o ventre dos rebanhos, a inteligência humana se oculta. Assim, Ulisses transforma a própria fraqueza em salvação e engana o olhar cego da força bruta. Depois que as ovelhas roubadas são levadas aos barcos, Ulisses parte da terra com seus companheiros. Com o butim e a vida preservadas, os remos cortam o mar.
Para trás fica a caverna do horror. À frente, o caminho incerto do destino. Ulisses zomba de Polifemo a partir do navio. Polifemo arremessa um bloco de pedra contra o navio de Ulisses e implora pela vingança de Poseidon. Para escapar dos sons sedutores das sereias, Odisseu tapa os ouvidos de seus companheiros com cera e manda que o amarrem ao mastro do navio. Enquanto a canção promete êxtase e morte, Ulisses escolhe ouvir sem ceder. Preso ao mastro, ele desafia o desejo, e o navio segue adiante, salvo da perdição. Na passagem pelo estreito de Sila e Caríbdes, o navio de Odisseu perde 6 outros companheiros, que o monstro devora. No estreito onde o mar decide quem vive, não há astúcia suficiente. 6 homens são tomados pelas mandíbulas do destino, enquanto o navio segue adiante, marcado pela perda. Odisseu desembarca na Sicília, onde estão os bois sagrados de Zeus. Na ilha consagrada aos deuses, a tentação veste a forma da abundância. Sob o olhar de Zeus, cada passo em terra anuncia a punição que ainda não chegou. Odisseu, que se afastou de seus companheiros, é chamado de volta pela fumaça dos touros queimados. À distância, Ulisses reconhece o sinal da transgressão. A fumaça que sobe aos céus não é de oferenda, mas de culpa, e chama o herói de volta ao desastre.
Atormentados pela fome, os companheiros de Odisseu se alimentam da carne dos bois sagrados, apesar de seus avisos. Zeus envia o raio para o navio de Odisseu para se vingar. O céu se rompe em fúria. O raio de Zeus cai sobre o navio e a vingança divina consuma o castigo dos mortais. Odisseu sozinho se salva. Sozinho entre os destroços, Odisseu permanece. Todos se perdem, e apenas o herói segue vivo, carregando a culpa e o peso da vontade dos deuses. E alcança a ilha de Calipso. Arrastado pelo destino e pela solidão, Odisseu chega à ilha onde o tempo se detém, e onde sua jornada será suspensa pelo desejo de uma deusa. Onde ele permanece por 7 anos. Entre promessas de eternidade e a saudade de Ítaca, 7 anos escorrem como um lento cativeiro para o herói errante. Calipso, a pedido dos deuses, aconselha Odisseu a construir uma jangada para retornar à pátria. Por ordem do Olimpo, o cativeiro se rompe. A deusa ensina o caminho da partida e o mar volta a chamar o herói para casa. Odisseu põe-se ao trabalho. Com as próprias mãos e a esperança renovada, o herói transforma a vontade dos deuses em madeira, corda e destino. Após uma despedida comovente, Odisseu deixa a ilha de Calipso. Entre lágrimas contidas e promessas não cumpridas, o herói parte. O amor fica para trás, mas o destino volta a conduzir seus passos sobre o mar.
Para vingar Polifemo, o deus do mar Poseidon lança o navio ao mar. A ira do oceano desperta. Poseidon se lembra do filho ferido, e as águas se erguem para prolongar o sofrimento do herói errante. Salvo por um milagre, Odisseu chega à terra na foz de um rio. Quando tudo parece perdido, a fortuna intervém. Exausto, mas vivo, o herói toca novamente a terra, arrancado das mãos do mar. Nausícaia, filha do rei Feácio Alcínou, acolhe Odisseu, oferece-lhe roupas e aconselha-o a dirigir-se a seu pai. Entre estranhos de coração justo, o herói encontra auxílio. A compaixão substitui a fúria dos deuses e um novo caminho se abre rumo ao lar. Odisseu se dirige ao palácio do rei. Guiado pela esperança e pela prudência, Odisseu avança rumo ao palácio, onde sua história, enfim, será ouvida. Após uma recepção calorosa, ele conta suas aventuras. Entre amigos e anfitriões benevolentes, a voz do herói ecoa. Cada lembrança narrada transforma sofrimento em memória e jornada em lenda.
O navio de Alcino finalmente leva Odisseu de volta à sua pátria. Após anos de errância e provações, o mar enfim concede passagem. Em silêncio, o herói retorna à terra que nunca deixou de chamar de lar. O adormecido Odisseu é trazido à costa. Enquanto dorme, o destino o conduz. Sem perceber, Odisseu toca a costa de Ítaca, encerrando a longa travessia do exílio. A deusa Palas Atena transforma Odisseu em um velho mendigo para que ele não seja reconhecido pelos pretendentes. Por artifício divino, o herói perde a própria face. Sob o disfarce da miséria, Odisseu caminha invisível entre inimigos que não sabem quem os observa. Odisseus vai para a cabana do velho pastor Eumeu. Lá ele também encontra seu filho Telêmaco. No abrigo humilde do fiel Eumeu, o destino se entrelaça. Ali, pai e filho se encontram novamente, ainda separados pelo disfarce, mas unidos pela vontade dos deuses. Palas Atena ordena a Odisseu que se revele a seu filho Telêmaco. Por ordem de Palas Atena, o véu cai. Diante de Telêmaco, o pai se revela, e o sangue reconhece aquilo que o tempo tentou ocultar. Com a ajuda de Palas Atena, Telêmaco reconhece seu pai. Guiado pela deusa da sabedoria, o coração de Telêmaco desperta. Pai e filho se reconhecem, e a esperança retorna a Ítaca. Os pretendentes maltratam o mendigo. Cegos pela arrogância, os pretendentes humilham aquele que julgam fraco,
sem saber que insultam o verdadeiro senhor da casa. Odisseu observa, relutantemente, os namoricos de suas criadas com os pretendentes. Em silêncio forçado, Odisseu contempla a deslealdade dentro de sua própria casa. Cada gesto observado aprofunda a dor e alimenta a vingança que se aproxima. Odisseu esconde com seu filho Telêmaco as armas dos pretendentes. Em segredo, Odisseu e Telêmaco retiram as armas do salão. O poder muda de mãos e a justiça começa a se preparar na escuridão. Penélope declara que se casará com aquele dentre os pretendentes que for capaz de armar o arco de Odisseu. Com astúcia digna do próprio herói, Penélope impõe a prova final. O arco esquecido aguarda aquele que verdadeiramente lhe pertence. Odisseu observa a incapacidade dos pretendentes em armar o arco e então pede que lhe entreguem o seu próprio arco.
Em silêncio atento, o herói mede a fraqueza dos usurpadores. Quando o arco retorna às mãos de seu verdadeiro dono, o destino de todos já está selado. Odisseu provoca um banho de sangue entre os pretendentes. O arco canta pela última vez. No salão usurpado, a justiça retorna em forma de ferro, e o reinado do engano chega ao fim. Finalmente, Penélope reconhece o esposo e o abraça. Após anos de espera e provações, o reconhecimento se cumpre. No reencontro dos dois, o tempo se rende ao amor que resistiu à ausência. Femme,